Olá, sejam todos bem-vindos ao Momento Descomplicado dessa semana, o nosso quadro aqui no canal do YouTube, em que não só falamos de assuntos técnicos e científicos, mas também falamos um pouquinho das coisas que permeiam o nosso dia a dia na produção de leite. E essa semana eu estava refletindo, como que cada geração tem o seu desafio, né? Então, os meus avós, por exemplo, passaram por 2 guerras, os meus pais passaram por não privação, mas não tinha internet, né, passaram por inflação, e eu vejo que a nossa geração, como que a gente passa por incertezas, né. Então, tivemos, pegamos um pouco da inflação, obviamente, mas eu, com 42 anos, era muito pequeno, me lembro pouco, assim. A responsabilidade maior, com certeza, era dos meus pais. Ah, fizemos a migração, né, do offline para o online, então isso deu voz a muita gente sem fundamento, muita gente rasa, né? E hoje nós estamos vivendo um cenário de extrema instabilidade, né? Então, ora é preço de leite que cai, ora é inflação, ora agora, né? Ó, petróleo, guerra, fertilizante. Então, assim, como que cada vez mais aquela frase que o Viktor Frankl falava, né, que nós não somos livres de, mas nós somos livres para, faz muito sentido para os dias de hoje, né? Então, veja só, né, nós não somos livres de que ocorra um ataque como ocorreu aí 10 dias atrás, nós não somos livres dos oportunistas, né, que mesmo com estoque antigo de óleo diesel elevam os preços, vendo isso como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Então, infelizmente, né, a gente está vendo isso acontecer, mas nós somos livres para tomar uma atitude diante. Nós temos essa liberdade, né, de tomar uma atitude. Aliás, a vida pede isso para a gente, né, para que a gente tome uma atitude diante dessas perguntas que a vida nos faz, né? Então, veja só, diante dessa encruzilhada que nós estamos aí, em que nós podemos seguir a boiada, seguir a manada e ir pela rota do caos, né? E com ele vem o desespero, vem atitudes inconsequentes, vem uma série de fatores que tem muito mais prejuízo do que oportunidade, vamos chamar assim, né? Tem muito mais coisas ruins do que coisas boas. E geralmente, quando essas coisas ruins nessa rota acontecem, você vai se deparar sozinho diante de um cenário que muitas vezes é impossível voltar para trás. Então, essa acho que é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui para gente, para vocês pensarem aí, né? Então, cautela, porque se você não tiver, não diria um senso crítico, mas se você não tiver com essa mentalidade de que nós temos a liberdade de tomar uma atitude e que essa atitude automaticamente precisa vir amarrada com a responsabilidade do que a gente vai fazer, essa rota da manada muito provavelmente vai te levar para um caos e, na grande maioria das vezes, esse caos pode ser irreversível. Muito bem, voltando então para a nossa encruzilhada, nós temos o outro caminho, né? Qual que é o outro caminho? É dar um passo para trás, olhar o cenário de maneira fria, de maneira racional,
de maneira responsável, de maneira verdadeira, antes de tomar qualquer atitude. E aí eu quero, se Deus me permitir, ajudar quem está assistindo isso aqui, né? Acho que cada vez, pensando no outro lado, cada vez mais está claro para nós e está muito fácil de ver o quão importante se faz saber a gestão da sua propriedade, do seu negócio e até da sua casa, né? Na palma da sua mão, né? Então, vamos usar o exemplo do petróleo. Eu usei isso lá na nossa comunidade, né? Se você tem um fornecedor apenas de óleo diesel, que seja, vamos usar óleo diesel, né? Se você tem um fornecedor só de óleo diesel e o seu fornecedor já aumentou o preço, igual a gente está vendo aí, 35% de aumento, a sua situação é um pouco mais complicada, né? Porque você depende de um cara que não está enxergando na sua prosperidade a prosperidade dele. Então, eu, o Wagner, dentro do Pecuária Descomplicada, que somos prestadores de serviço, o nosso serviço só vai ser possível se os nossos clientes prosperarem. Caso contrário, eu vou atender quem? Certo? Então, se eu enxergar o meu cliente com oportunismo, a chance desse cliente sair fora do mercado vai ser maior. E quanto menos cliente, menos oportunidade eu tenho de gerar prosperidade e ser próspero. Lembra da semana passada na questão da mentalidade. Agora, se você já tem mais de um fornecedor, ótimo, porque você tem a oportunidade, num cenário desse, de avaliar quem realmente quer a sua prosperidade e quem realmente te vê como uma presa. Então, se você tem um fornecedor que fez isso com apenas 10 dias de guerra, para quem não sabe, o Brasil tem um estoque regulador de óleo diesel de 30 a 40 dias de consumo. A gente produz, se não me falha a memória, 60% do óleo diesel. A gente importa 40%. Então, assim, se com 10 dias do primeiro ataque você já tem um fornecedor que aumentou 30, 35% aí na ponta, desculpa, você não tem um fornecedor, você tem uma raposa que te vê como uma galinha. E a raposa no galinheiro, vocês sabem, a primeira oportunidade, a galinha mais fraca, ela vai pegar. Então, deem esse passo atrás, façam essa gestão, comecem a olhar quem verdadeiramente está do seu lado para ver a sua prosperidade ou quem está verdadeiramente do seu lado te enxergando como um cifrão e pensando única e exclusivamente de tirar o teu dinheiro, independente do resultado. Assim como eu falo para a gente que nós precisamos ter responsabilidade, com nós termos a autorresponsabilidade, nós precisamos também andar e ter fornecedor do nosso lado que comungam do mesmo sentimento de responsabilidade. Porque, caso contrário, nós só vamos se enfraquecer e toda vez que vier qualquer desafio vai ser uma quebradeira danada. Entendeu? Eu gosto de usar também um exemplo dos pelotões de exército, para quem não serviu, né? Eu tive a oportunidade de servir, então os pelotões de maior sucesso, eles eram compostos por um comandante que liderava pelo exemplo, mas os comandados tinham um sentimento de camaradagem muito grande, muito grande. Eu confiava e plenamente na minha companhia, assim como o soldado que estava do meu lado confiava plenamente em mim como membro da companhia dele. Então, isso é muito, aliás, isso é vital, né? Agora, diante de um cenário desse, voltando, qual que é o outro caminho?
nós precisamos cada vez mais ter a gestão da nossa propriedade na palma da nossa mão, porque nós vamos avaliar quem de fato quer a nossa prosperidade e quem está ali por oportunismo. Eu estou reforçando essa mensagem, mas que eu espero que para quem está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, que você comece a aplicar isso. Esse, para mim, é o grande ensinamento desses cenários de adversidade que a vida tem nos colocado quase que com uma frequência mensal, tá? E eu estou falando de coisas grandes. Agora você imagina aí no seu dia a dia as coisinhas pequenas, né? Tá bom? Acho que a mensagem era essa do momento descomplicado da semana. Por favor, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, isso nos ajuda no engajamento e na entrega. Espero vocês no próximo. Fiquem todos com Deus, que tenhamos muita paz e prosperidade. E acima de tudo,